As crianças podem vir aqui à frente. Quero conversar com vocês hoje. Vocês vão vir aqui comigo, depois vocês vão voltar para ficar com papai e mamãe, mais um pouco. E depois do culto, vocês vão ter essa linha, tá bom? Então vocês não vão sair agora. Vão ficar um pouquinho mais no culto. E eu quero falar sobre culto com vocês hoje. Venham aqui, deixa eu perguntar uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu ver se vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui. Quem pode me dizer onde é que a gente está? Na igreja? Isso parece uma quadra para mim e para vocês. Ah, era uma quadra? E o que é agora? Agora é uma igreja. Ok. Era uma quadra de basquete? Será que era isso? Ah, futsal. Ah, ok. Ainda bem que temos especialistas. Tenho, né? Faltam as barras aqui, não é? Vocês sabem onde é que estão as barras, não? Ah, sim, porque tem escola. Ok. Tá certo. Daqui a pouco eu explico melhor sobre essa questão da igreja. Mas deixa eu perguntar uma outra coisa, para ver se vocês estão sabendo também o que a gente está fazendo aqui. Vocês falaram que aqui é uma igreja, ok? Tudo bem, vou deixar passar essa. Mas o que é que a gente está fazendo aqui? Ah, tem uma coisa especial acontecendo então aqui. Nós estamos adorando a Deus. E como é que a gente adora a Deus? Louvando, orando, pedindo a Jesus. Mais alguma sugestão? Como é que a gente adora a Deus? Quem mais pode saber? Lendo a Bíblia, ok. Cantando. Mais alguma? Mais alguma? Eu estou sentindo falta de uma coisa bem importante no culto aqui. Hã? Que Jesus nos salvou. A gente lembra que Jesus nos salvou. Orar, ok. Hã? Tá. Mais alguma coisa aqui, ó. Vocês dois aqui, vem cá. Me explica aqui, o que a gente está fazendo aqui? Me fala mais alguma coisa que a gente faz quando adora a Deus. Quem mais pode me dizer? Está faltando uma coisinha muito importante. Pelo menos uma. Que eu acho que ninguém falou ainda. Que a gente não faz com a boca. A gente faz com o ouvido. Ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus, é verdade. A gente veio aqui também ouvir a voz de Deus. Para ouvir, eu consigo ouvir se eu estiver falando? Atrapalha se eu ficar falando muito para ouvir? O que vocês acham? Vocês acham que no culto a Deus é mais importante falar com Deus ou ouvir Deus? Por quê? Falar com Deus? Essa foi difícil? Deixa eu explicar para vocês essa então. A gente pode falar com a mente enquanto está ouvindo Deus falar, não é isso? Então tá. Deixa eu explicar para vocês duas coisas bem importantes sobre o que a gente está fazendo aqui e onde a gente está. Vocês falaram que nós estamos na igreja. É verdade isso, de uma certa forma nós estamos na igreja. Mas tem uma coisa mais importante do que estar na igreja. É ser a igreja. Isso, é isso mesmo. Ser igreja significa que nós fomos salvos por Jesus. É mais importante do que estar numa quadra ou numa igreja. Isso é uma coisa, depois vocês perguntam para o papai e para a mamãe por que a gente está numa quadra. Mas, segura aí. Tem uma outra coisa bem importante que eu quero ajudar vocês a pensar. Quando a gente está no culto a Deus, é muito mais importante, como vocês disseram, ouvir Deus do que falar com Deus. Por quê? Porque Deus está certo, perfeito. E nós estamos errados. Esse é o nosso ensino básico. Romanos fala exatamente isso. Deus está certo e nós geralmente estamos errados. Porque somos pecadores, então... Isso, eles comeram a fruta, exatamente isso. Vocês estão sabendo muito mais que os adultos, eu quero dizer isso para vocês. Tenho muito mais problema para explicar isso para os adultos do que para vocês. Maravilhoso. Então presta bem atenção aqui para a gente terminar
o nosso ensino de hoje da manhã. Vir para o culto é um momento em que nós fazemos silêncio para ouvir Deus. E agora, a gente vai orar, pedindo a Papai do Céu que nos ajude a ouvir bem o que Ele vai dizer. E nós vamos sentar, presta bem atenção, ó. Nós vamos sentar e vamos, em silêncio, ouvir o que Deus tem para nos dizer hoje de manhã. Combinado? Sim? Combinado? Todo mundo combinou comigo? Vamos tentar? Eu sei que é difícil ficar em silêncio muito tempo, mas vamos tentar. Vai, depois do culto, quando acabar o culto, tá bom? Combinado? A casa de Deus é aqui onde Deus habita. E Deus está falando com o seu povo. E eu quero que vocês prestem bem atenção no que Deus está dizendo, tá bom? Combinado? Sim? Então vamos fechar os olhos e vamos orar. Hã? Pode, mas depois você pega para você abrir quando o pastor vai continuar pregando, tá bom? Então vamos orar. Fecha os olhinhos. Obrigado, Deus maravilhoso, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter filhos. E agora, Senhor, a nossa oração é que eles ouçam a Tua voz, eles ouçam a Tua palavra, e eles aprendam de Ti, Senhor. Mesmo pequenos, mesmo que não consigam absorver tudo, o pouco que eles podem absorver da Tua voz, da Tua palavra, já é muito para o coraçãozinho deles. Abençoa, portanto, todas as crianças que aqui estão presentes, aquelas que também se fazem presentes através da transmissão. E assim, Deus, dar-nos a Tua instrução a nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês vão voltar agora para ficar junto com o papai e com a mamãe, porque a gente vai ter a salinha depois do culto, combinado? E em silêncio vão ouvir a voz de Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. É sempre uma alegria vê-los e poder observar que, pouco a pouco, Deus está trazendo os irmãos para o culto mais uma vez. E hoje vamos falar sobre isso, como os irmãos já devem ter percebido. Nosso assunto é culto. Porque é isso que está em Eclesiastes, e eu peço que você abra, capítulo 5. Nosso objetivo hoje é expor Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 ao 7. E eu peço que você, papai e mamãe, junto com seu filho, se ele começar a falar muito, você diz, olha, Deus está falando. Eles já aprenderam essa lição. Então você pode ajudá-los a reconhecer isso também. Eclesiastes capítulo 5, versículo de 1 a 7. Vamos meditar naquilo que Deus tem para nós hoje. Guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido.
Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez. Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é o Teu Santo Espírito quem fala ao Teu povo, é a Tua voz que desejamos ouvir. Por isso suplicamos nessa manhã que por meio da Tua palavra exposta, o Senhor nos ensine. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos para compreender, para ouvir e para entender. Mediante a Tua graça maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, não precisamos pensar muito para sabermos que realmente vivemos em tempos em que o culto a Deus, a adoração ao Senhor, a liturgia de Deus, a Deus, é algo que tem estado em grande problema. Nós temos visto isso e observamos a dificuldade que muitas pessoas têm de compreender a seriedade dessa celebração, a seriedade desse ajuntamento. E muitos não só têm dificuldade de compreender a importância e a seriedade daqui, como até mesmo o que significa a reverência do que nós estamos realmente fazendo. O que realmente está em jogo quando a igreja está reunida diante do Deus que está nos céus, como mencionou o pregador aqui no texto. E infelizmente, queridos irmãos, não é difícil, é muito fácil nós andarmos por aí, entrando em algumas igrejas, algumas congregações, alguns cultos ditos para Deus, onde na verdade as pessoas estão reunidas para um grande show. E muitas vezes são 10, 15, 20, sei lá quantas músicas que se cantam. Se faz discursos dos mais variados, mas para o ensino da palavra de Deus, pouco tempo resta. Ano passado eu me recordo de uma das pessoas que nós recebemos aqui como membros, né? Eu não me recordo exatamente quem foi, também isso não importa dizer o nome, mas eu me lembro da pessoa dizendo assim, uma das coisas que me chamou a atenção é que vocês passam muito tempo pregando, não é? E eu fiquei me perguntando assim, o quanto tempo que essa pessoa estava mais acostumada da igreja que ela pertencia anteriormente. E se assusta para muitos parar um tempo para ouvir a palavra de Deus por 35, 40, 50 minutos. E é verdade que muitos estranham isso, porque estão esperando ao vir se encontrar com o Senhor para extravasar o seu coração, para poder dizer alguma coisa para Deus, do seu clamor, da sua vontade. Mas hoje nós vamos aprender pela palavra de Deus o quanto que a adoração é alguma coisa séria. O pregador Salomão, ele muda bastante agora a sua argumentação, o seu foco e a sua audiência agora no capítulo 5. Antes estava falando sobre os problemas das opressões desse mundo, das muitas vaidades desse mundo, mas agora, como que afunilando um pouco mais o seu discurso, ele tem como objetivo falar com a igreja, falar com o povo de Deus. E agora ele está falando sobre culto, sobre como que o crente pode perceber o culto. E perceba que um problema do culto não é algo moderno, não. Pela descrição que ele coloca aqui, e que nós sabemos, não só diz respeito ao período de Salomão, o período também posterior da monarquia, pós-exílico, o período do Novo Testamento, a adoração sempre teve problemas. As pessoas sempre tiveram dificuldade de entender a importância desse momento. E o que está realmente envolvido com a adoração ao Senhor. E agora, portanto,
ao pensar na vida como um todo, é fundamental que pensemos onde está a adoração, o centro da nossa vida, onde está a centralidade dessa vida com Cristo, especialmente o culto ao Senhor, na nossa dinâmica, nos nossos pensamentos. Por isso, queridos irmãos, hoje pela manhã, nós vamos perceber que a adoração é coisa séria. E a primeira coisa da seriedade da adoração é que ouvir a Deus é coisa séria. Veja o versículo 1 mais uma vez. Guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. O pregador aqui menciona que quando nós nos encontramos com Deus, quando estamos no culto, isso é verdadeiramente uma reunião com o próprio Rei do Universo, com o próprio Deus. E portanto nós precisamos guardar o pé. A expressão guardar o pé é nada mais do que olharmos para a nossa vida, olharmos para o momento que estamos tendo diante do Senhor e tomarmos o devido cuidado, observarmos e termos a consciência do que estamos fazendo aqui com o Senhor. Levar o culto a sério, entender e ter a consciência, e por isso guardar o pé, de onde estamos pisando. E eu perguntei para as crianças, afinal de contas, onde é que vocês estão? Elas sabem. Mas será que você sabe? Será que você sabe onde o seu pé está pisando agora? E não me responda que é uma quadra, porque esse não é o ponto. Nesse momento nós estamos diante de Deus. É Deus quem está aqui. E se nós não cremos nisso, é melhor que você não venha mesmo. Porque você virá simplesmente como um incrédulo para zombar da verdade que cremos. Deus está convocando o seu povo para celebrar, para adorá-lo. E Ele se faz presente entre nós. E se isso é verdade, guarde o seu pé. Porque você está, diz o texto, na casa de Deus. Observe que maravilha. Quando Salomão escreve esse texto, obviamente ele tem em mente o templo que ele acabara de construir. O templo de Salomão, toda aquela suntuosidade de construção feita com muito ouro, que tinha ali uma série de simbolismos e que em termos litúrgicos, basicamente era a chegada dos crentes entregando os sacrifícios com animais, onde passavam em silêncio a ver o sacerdote fazendo toda a imolação do animal, todo o sacrifício do animal. Enquanto isso acontecia, todos os sacrifícios aconteciam, que era fora do templo, depois eles entravam com o sangue. Você tinha instrução da palavra de Deus. Os sacerdotes eram chamados também para ler a Torá, ler a lei de Deus, e enquanto liam, explicavam para o povo. Portanto, era um momento de sacrifício, mas também um momento para ouvir o que Deus tinha para dizer. Sacrifício e ensino, duas coisas que fundamentavam o culto a Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento isso não é diferente, queridos irmãos. Apesar de nós não estarmos mais fixados, nós não estarmos mais ligados simplesmente a uma questão física do templo. Afinal de contas, o templo agora é onde a igreja está reunida. A casa de Deus é onde o povo de Deus está. Seja debaixo de uma mangueira ou numa quadra. A igreja, os chamados para se reunir, os chamados para fora, estão cultuando a Deus, mas também sobre esses dois aspectos, sacrifício e ensino. Por quê? Porque todo o culto está numa grande celebração do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E essa cruz ela fica aqui não é meramente por uma questão estética, mas é porque nós cremos realmente que a cruz de Cristo é o centro do culto. Porque nós estamos aqui porque Cristo foi pendurado no madeiro
e derramou o seu sangue, e nós agora podemos entrar na presença de Deus com ousadia, porque Cristo nos redimiu, porque Cristo nos transformou, porque Cristo nos salvou, e por isso nós celebramos a redenção em Cristo Jesus. E fazemos isso não só através do falar, perceba bem, mas principalmente do ouvir. Porque se estamos diante do Senhor, e o culto é um grande diálogo entre Deus e o seu povo, lembre-se disso, é um diálogo e não um monólogo. Você não veio aqui para falar com Deus, mas para dialogar com Deus. E nesse diálogo, o pregador diz, é muito mais importante ouvir do que falar. Porque Deus é o grande liturgo desse culto. Não é o presbítero André. Ele não está dirigindo o culto. Ele está apenas seguindo o que a palavra nos recomenda, mas muito mais do que isso, quem está conduzindo é o próprio Espírito Santo, que nos leva à adoração. Deus é o protagonista do culto. Lembre-se bem, você não veio aqui para ser o principal, para ser agradado nesse culto, mas é Deus quem está sendo agradado, porque o culto é a Deus. É Deus quem dita o assunto que será tratado, porque é Ele quem fala ao seu povo. Essa é uma das belezas da exposição contínua de um livro da Bíblia, chamada Lectio Continua. Por quê? Porque o pregador, na tendência de falar sobre assuntos do seu coração, e até mesmo de assuntos que ele perceba da necessidade da igreja, pode ser levado a falar de coisas das quais não necessariamente Deus deseja. Ainda que ele use dessa forma também, claro. Mas a beleza é ver domingo após domingo a palavra de Deus falando com o seu povo, que para nós seja aleatório, porque não é claro, mas é Deus falando através da sua palavra, numa sequência que nenhum de nós pode prever, pode ajustar, mas curiosamente nós temos experienciado, eu tenho visto isso várias e várias vezes, todas as vezes que um dos pastores sobe aqui no púlpito e começa a pregar, o assunto é extremamente atual para a igreja, porque a palavra de Deus é sempre atual. Porque Deus sempre tem a justa medida para o seu povo. Por isso é Deus quem trata, é Deus quem dita o assunto. E é por isso que é Deus quem fala. É a voz de Deus que precisamos ouvir. Salomão diz que falar demais é semelhante a um sacrifício de tolo. Falar demais é uma grande tolice diante de Deus. Porque o sacrifício de tolo é uma tentativa de cultuar a Deus, portanto de sacrificar a Deus, sinceramente errada. Isso pode acontecer conosco realmente. Pode acontecer que nós realmente sejamos sinceros ao vir ao culto, prestar culto ao Senhor, mas esqueçamos de que o que viemos fazer aqui, principalmente, não é falar, mas é ouvir. E por isso, é fora de discussão que o momento mais importante do culto, o centro do culto a Deus, é esse, em que nós sentamos para ouvir a instrução de Deus. E é muito triste quando muitas vezes acontece que você está preocupado com tantas coisas, você levanta para cantar, afinal de contas, se você ficar sentado, todo mundo vai perceber. Você fecha os olhos na oração, afinal de contas, vai que a câmera bate e vê você olhando para o celular enquanto está orando. Mas na hora da pregação, tudo surge na sua mente, menos o que está sendo dito. É fundamental que estejamos atentos
com os ouvidos atentos, para agradar a Deus. Por isso que é parte central do culto, ouvir a Deus. E vocês acham que são só as crianças que têm dificuldade de perceber que adorar a Deus envolve ouvir? Percebam que foi a última coisa que eles disseram. Mas talvez se eu tivesse perguntado para você, papai e mamãe, para você, adulto, não teria acontecido a mesma coisa? Se eu perguntasse, como é que nós adoramos a Deus? Talvez a primeira coisa que viesse na sua mente é cantar, orar, ler. Porque nós estamos pensando que viemos fazer alguma coisa a Deus, isso não deixa de ser verdade, mas esquecemos do que muito mais do que ativos nessa adoração, nós somos chamados a ativamente sermos passivos ao ouvir a Deus. E assim, o versículo 1 encerra dizendo: esses que fazem o sacrifício de tolo ao falar demais, fazem mal sem nem se dar conta. Perceba. Eles nem mesmo percebem o problema de vir ao culto com a ênfase de falar, de cantar, achando que nós estamos realmente em algum tipo de show. Mas não é isso, não é isso. Ainda que isso seja parte da adoração, ela não é a parte central. E eu lamento muito, onde muitos ajuntamentos se faz diante do Senhor, com o objetivo de adorar a Deus, mas a palavra de Deus não é exposta. Por isso precisamos lembrar, ouvir a Deus é coisa séria. A segunda coisa é que falar com Deus também é coisa séria. Versículo 2 e 3, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar palavras tolas. Será que nós podemos orar de qualquer jeito? Será que realmente Deus não se importa muito com as palavras que eu uso ao falar com Ele? Isso é mais um assunto que geralmente traz para as pessoas uma certa dificuldade. Porque é claro que a Bíblia em nenhum lugar diz que você precisa fazer uma graduação em oração para começar a orar. É óbvio que não. Mas perceba que a consciência de estar diante de Deus envolve também a nossa consciência do que falamos com Deus. Como podemos orar? O que podemos e devemos dizer? Isso não tem a ver, queridos, com o uso da norma culta do português. Não é isso. O problema não é você falar português com gírias, ou mais jovem, ou mais formal. Essa não é a questão. A questão é, onde está o seu coração quando você está falando com Deus? Lembre-se do que o próprio Senhor Jesus falou. Que a boca fala do que está cheio o coração. As nossas bocas anunciam, falam com Deus, aquilo que provém do nosso coração. E o que está em meu coração ao falar com Deus? Quais são as minhas motivações enquanto oro? E o risco está em não perceber que eu não estou falando com qualquer um. Eu não estou falando com o meu vizinho. Eu não estou falando com um colega do trabalho. Olha o que o pregador diz. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Em resumo, o que Salomão está dizendo é: presta atenção. Você está falando com alguém que o seu
trono, é acima dos céus. Você não vai ensinar a Deus. Você não vai mudar a vontade de Deus. Você não vai nem mesmo constrangê-lo pelas suas palavras. Por isso, não se precipite ao falar com Deus. Pense bem no que você diz a Deus. Quando nós observamos, por exemplo, o nosso livro de orações inspiradas, o livro de Salmos, quando nós olhamos esses 150 salmos, a beleza que está ali, isso não te diz nada? Será que você não percebe que diante das orações guiadas pelo próprio Espírito Santo, as nossas muitas vezes se mostram tão pequenas, tão egoístas, tão idólatras, tão voltadas para as pequenas coisas da nossa vida, quando nós deveríamos muitas vezes nos preocupar com as coisas maiores do reino de Deus. Não que as menores também não sejam importantes, o que você vai comer amanhã, o trabalho, a escola, a nota, o concurso, são coisas importantes também, mas o quanto que você gasta falando com Deus sobre essas coisas, em relação ao reino de Deus, em relação à proclamação do Evangelho, em relação à história do próprio Deus, e o quanto ela é muito maior do que nós somos. Queridos, Deus não precisa da sua oração. Deus não está carente num quarto, cabisbaixo. Poxa, já deu 10 da noite, nem lembrou de mim. Deus não está carente da sua atenção. É o contrário. É você que está na terra. Nós é que somos profundamente carentes do Senhor. E por isso, quando nós somos levados à adoração a Ele, enquanto estamos cultuando ao Senhor, as nossas orações deveriam ser orações que realmente exaltam o nosso Deus. Nós deveríamos realmente pensar no que estamos falando, no que estamos dizendo, em nossos corações diante de Deus. E a verdade, como ele mesmo termina o versículo 3, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Aqui ele usa um ditado, até difícil de entender. Preocupações é uma outra palavra para trabalho, então você pode traduzir também, e algumas traduções fazem isso, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Então, os comentaristas geralmente caminham a entender que aqui refere-se à ideia de que com muito trabalho, depois de muito enfado, o sono pesado encontra-se e nós podemos finalmente sonhar ao adormecer. E ele faz aqui uma comparação desse muito trabalho com os sonhos em relação ao muito falar e as palavras tolas. E é verdade. Aí está um problema nosso. Falamos demais. Dizemos coisas demais e terminamos por nos complicar. Palavras tolas vêm aos nossos lábios porque permitimos que o nosso coração fale demais. E aqui está uma sabedoria bíblica. Perceba. Silêncio tem a ver com piedade. Perceba. Nós somos chamados também ao silêncio, à quietude, a calar os nossos corações. E isso, sem dúvida alguma, é alguma prática extremamente estranha aos nossos dias. Algo que era muito comum até alguns séculos passados dentre os cristãos, a chamada meditação. E não tem nada a ver com meditação transcendental, oriental, nada disso. É que, quantas vezes na semana você para por um tempo, sem televisão,
sem celular, sem falar com ninguém, no seu quarto, lendo a palavra de Deus, para pensar o que Deus revela na sua palavra. Não é nem mesmo para você, e geralmente as nossas devocionais são assim, 5 minutinhos, 15, quando a pessoa é muito crente. 15 minutos já é muito crente, é verdade. Lê o texto, guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Só Senhor meu Deus, que eu possa guardar o meu pé quando entrar na tua casa, Senhor. Mas também às vezes é tão difícil porque a unha encravada dói. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, porque outro dia eu topei o pé. E você então caminha a falar do seu pé maravilhoso e esquece do porquê que você tem que guardar o seu pé ao entrar na casa de Deus. Mas quantas vezes nós paramos o nosso coração? E isso, queridos, é um exercício. E é mais difícil que CrossFit, pode ter certeza. Porque você precisa disciplinar o seu coração. Disciplinar a sua mente ao silêncio. Silêncio é realmente alguma coisa que nos incomoda, porque vivemos em uma sociedade extremamente barulhenta. E se você estiver num lugar com muito silêncio, eu conheço pessoas que não dormem. Elas precisam de barulho. Mas nem vou entrar nessa questão. O ponto é lembrarmos que sim, nós precisamos calar o nosso coração, calar a nossa mente e dedicar mais a ouvir o que Deus está dizendo. Não que não devamos orar. Isso não é uma pregação contra a oração. Mas é nós sabermos orar. Por isso, o primeiro princípio da oração é silêncio tem a ver com piedade. Nós precisamos aprender a ficar em silêncio, a parar, a meditar, a termos o ensino da palavra do Senhor e pensarmos sobre isso. Mas também é verdade que enquanto oramos, nós somos acompanhados, e aí está a esperança. É porque a verdade, queridos irmãos, é que nós não conseguimos orar como convém. Por melhor que tentemos fazer, nós não vamos conseguir orar da maneira certa. Não existe aula para isso. Não existe graduação, mestrado, doutorado para isso. Não resolve. Mas tem uma coisa que resolve. É Cristo que intercede por nós. E tem alguma coisa misteriosa e maravilhosa no culto, enquanto cantamos e oramos a Deus. Alguma coisa está acontecendo que precisamos estar atentos. Por isso eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo 2. Versículo 10 ao 15. Hebreus 2, 10 ao 15. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto os que santifica como os que são santificados, ou que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
O que o autor aos Hebreus deseja nos mostrar aqui, dentre muitas outras coisas, eu quero destacar só um ponto. É que Jesus, fazendo-se valer do Salmo 22, verso 22, está dizendo que quando a igreja está adorando a Deus, Ele juntamente conosco também está louvando a Deus. Curioso, não? Cristo se faz presente, veja o texto, no meio da congregação para também louvar ao Senhor. Isso significa que, apesar das nossas palavras não serem agradáveis a Deus, Cristo se faz agradável por nós, para que aquilo que falamos torne-se agradável a Deus em Cristo. Olhe a nossa dependência de Jesus, e olhe a seriedade daquilo que fazemos e dizemos no culto. É por isso que não é à toa, queridos, que muitas vezes o pessoal da música está acostumado com isso. Passa-se bastante tempo avaliando os cânticos que cantamos aqui nessa igreja. E talvez você diga, mas eu queria que cantasse aquele que eu gosto. Mas queridos, nós não estamos aqui para cantar o que você gosta. Para isso, você pode pagar um ingresso e ir lá ver o cantor que você gosta. Pode ir lá, Deus te abençoe. Nós estamos aqui para declarar louvores a Deus em Cristo Jesus. E para fazer isso, precisamos estar comprometidos com Cristo na sua palavra. Cristo canta por nós, Cristo ora por nós. E daí a beleza da relação, da redenção em Cristo, da sua palavra e do próprio culto. Por isso, queridos, falar com Deus é coisa séria. Não se precipite. Esteja atento ao que você diz diante do Senhor. E para piorar a situação, o pregador engrossa um pouco mais o caldo. Ele diz que prometer a Deus também é coisa séria. Veja o versículo 4. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Aqui está mais uma sabedoria para nós durante o culto. Muitas vezes, durante o culto, nós nos comprometemos com Deus. Declaramos coisas, seja cantando, seja orando. Fazemos isso. E precisamos estar cientes do que estamos fazendo. Do que estamos prometendo. Porque é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Enquanto estudava o texto, li um comentário de uma pessoa que comentava sobre um culto. Ou de uma igreja que tem o hábito de colocar na frente dos ministros, dos que estão cantando, dos músicos, coloca ali na frente escrito assim: cante como se você acreditasse. Só que aí no como tem um traço. Por que você acredita? Então eles fazem uma brincadeira com as palavras, para dar a ideia de que, ao invés de você simplesmente fingir que está cantando o que acredita, você deve cantar porque acredita. Mas tem algo interessante nisso para nós, com respeito às promessas, aos votos que fazemos ao Senhor. É que é muito fácil falar ou fazer algum voto. Muito fácil. No meio do sofrimento, no meio de alguma situação difícil da nossa vida, você faz diante de Deus: Senhor, eu me comprometo em tal e tal coisa, se... E muitos recebem do Senhor e não cumprem. E veja, o Senhor nunca nos obrigou a isso. Não há em nenhum lugar das Escrituras uma relação de que, para que você possa receber as bênçãos de Deus,
Para que você possa receber a cura do Senhor, você precisa fazer um voto. Não há. Mas se você fizer, cumpra. Perceba. O próprio Senhor Jesus nos explica sobre isso, quando refutando os fariseus, que davam muitas desculpas com relação aos seus juramentos, por conta das artimanhas que eles utilizavam, dizendo assim: ah não, eu não vou jurar no nome de Deus, eu prefiro jurar pelos céus, ou como diria na nossa história, eu vou jurar pela minha mãe morta. Calma, fique vivo aí. Eu vou jurar pelo não sei o quê, né? Quando criança a gente faz muita coisa desse tipo. Como se por eu usar a artimanha de jurar por uma outra coisa que não tem tanto poder quanto Deus, eu estaria de uma certa forma permitido, livre, para descumprir em caso de necessidade. Os fariseus faziam isso. Usavam essa artimanha ao dizer para Deus: eu vou jurar pela minha geração, eu vou jurar pelos céus. E o próprio Senhor Jesus diz: tolo, tudo não é de Deus? Como é que você pode dizer que vai jurar pelos céus, mas quem criou os céus? É por isso que tudo o que dizemos e fazemos, fazemos diante de Deus. Falamos diante de Deus. Veja o caso de Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Um casal, vendo aquela generosidade por parte da igreja, muitos estavam vendendo seus terrenos, muitos estavam arrecadando vários tipos de finanças para poder ajudar as pessoas que estavam com necessidades dentro da igreja. E eles então percebem a necessidade e fazem o seguinte: ok, vamos vender nosso terreno, mas a gente vai dizer que doou tudo, mas vai doar só uma parte. Por que fizeram isso? O próprio apóstolo Pedro pergunta: acaso Deus pediu a vocês para isso? Acaso não seria de vocês todo o dinheiro, se vocês assim quisessem? Por que foram dizer que estavam entregando tudo? Mentiram ao Senhor. Perceba. E por que eles morreram? E foram fulminados na mesma hora? Por causa da mentira. Não foi porque não deram tudo. Eles foram fulminados, é exatamente isso que diz o pregador. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Perceba que com Deus nós não podemos brincar, queridos. Muitas vezes os lábios estão cheios de mentiras, porque nós achamos que podemos enganar as pessoas e até mesmo enganar a Deus. Mas Deus não pode ser enganado, porque Deus conhece sua vida, Deus conhece seu coração. De modo que é claro que se nós nos comprometemos em fazer alguma coisa, se nós dizemos algo para Deus, devemos cumprir. Porque acima de tudo, o nosso compromisso é com a verdade. Porque estamos falando a Deus. Em nenhum lugar a Escritura nos manda fazer votos, como esses de Ananias e Safira, fazer votos para obter algo do Senhor. Ainda que nós somos chamados a fazer votos por causa do Senhor. Somos chamados a fazer votos de santidade a Deus, procurando todos os dias sermos mais santos. Somos chamados a fazer votos como os votos de casamento, até que a morte nos separe. Somos chamados a fazer votos de ordenação, presbíteros, diáconos, são muitos votos, todos eles diante do Senhor, e se você fez, cumpra os seus votos. Mas cuidado com o que você fala, cuidado com o que você promete ao Senhor.
Na Escritura nós temos várias histórias, eu não vou me deter nelas, mas só para lembrarmos isso, que se nós nos comprometermos com Deus, não tratemos de forma diferente. Por fim, versículo 7 nos dá o grande princípio da adoração. Temer a Deus é coisa séria, porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Aqui o pregador conecta o livro de Provérbios, que também fala do temor ao Senhor. Se você observar o capítulo 1, versículo 7 de Provérbios, vai encontrar que esse temor a Deus é o princípio da sabedoria. É o princípio de toda piedade. E o pregador Salomão também voltará a tratar sobre esse assunto, por exemplo, no capítulo 12, versículo 13, já no final do livro, quando ele está fazendo a conclusão, diante de tantas situações debaixo do sol, diante dessa vida efêmera, sem significado, debaixo do sol, nessa luta que temos no dia a dia, em desconsiderar a Deus. No final das contas, no capítulo 12, concluindo já todo o livro, o pregador diz, duas coisas você precisa lembrar. Capítulo 12, versículo 13. Duas coisas. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por isso que quando ele menciona aqui, portanto, tema a Deus, essa ordem que ele nos dá, não é meramente alguma coisa relacionada à adoração somente, mas a toda a vida. E, portanto, também a adoração. O problema, muitas vezes, que se encontra nos nossos cultos, na adoração a Deus, é que nós não estamos temendo a Deus como deveríamos. Nós não estamos levando Deus a sério, porque temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é levar aquilo que Ele diz e faz a sério. Temer a Deus é levar a sua palavra a sério. E é por isso que Jesus, falando com a mulher samaritana, João capítulo 4, diz que Deus, o Pai, é Espírito, e cabe aos adoradores adorarem em Espírito e em verdade. Perceba a conexão. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Por isso, nós estamos adorando a Deus conforme a sua própria natureza, conforme aquilo que Ele é, de modo que somos chamados a essa consciência do objeto do culto, que é Deus. E esse é o grande problema, para finalmente observarmos onde está o centro da problemática da adoração. É que nós não sabemos quem estamos adorando. Se você vem ao culto achando que o muito falar vai te abençoar, desculpa, você não sabe com quem está falando. Se você vem ao culto achando que pode falar de qualquer jeito, desculpa, você não sabe com quem você está falando. Se você vem ao culto e promete coisas sem refletir do que está prometendo, os seus votos, desculpa, você não sabe com quem está falando. O pregador termina, portanto, nos chamando a olhar para Deus e temê-lo, porque todos aqueles que conhecem a Deus o temem. E temor não é simplesmente medo, não é isso. Não é o medo que você tem do escuro. Não é o medo que você tem da morte ou de qualquer outra coisa. Não é isso. O temor aqui é a capacidade de compreender e entender realmente quem é Deus e a importância dele na nossa vida. E é por isso que é o princípio da sabedoria. Porque o princípio da tolice é colocar Deus de lado e
no lugar de Deus, deixar outra coisa. E esse é o problema do culto. É que talvez você esteja vindo adorar a Deus com a motivação errada. Talvez você venha adorar a Deus para agradar o seu marido. Talvez você venha adorar a Deus para agradar a sua esposa. Talvez você venha a Deus para agradar os seus filhos. Afinal de contas, eles precisam de algum tipo de princípio ético diante de um mundo tão terrível que está. Talvez você venha aqui cultuar para agradar as pessoas que você conhece no seu convívio. Talvez seja para ganhar algum tipo de benefício da diaconia. Talvez você venha aqui para tentar se agradar e ter algum tipo de alegria e prazer nessa vida aqui no culto. Mas esse não é o princípio da adoração. O lugar é ter Deus no centro. Esse é o lugar da adoração. Lembrando que quando adoramos em espírito e em verdade, adoramos a Deus em espírito, adoramos a Cristo que é a verdade. E assim, queridos, ouça a Deus, aprendendo do Senhor quando você está aqui. Fale com Deus, sabendo realmente do que você está dizendo. Comprometa-se com Deus, porque cristão que não tem compromisso com Deus não é cristão. E acima de tudo, tema ao Senhor como direcionamento da sua vida. Vamos orar. Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua palavra bendita, pela exortação que o Senhor faz a nós nessa manhã. Que possamos ter o temor a Deus como a direção certa para o culto. Quando nos reunimos aqui, Senhor, de maneira especial, tua igreja aqui reunida, seja o temor a ti, Senhor, que governe nossos corações, ao sabermos que realmente estamos diante de Deus. E assim, Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir. Abre as nossas bocas para falar o que convém. Abre os nossos corações para nos comprometer com a verdade. E acima de tudo, Senhor, infunde em nós o teu temor para a nossa vida e sabedoria que só vem de ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém.